Que venho anunciar um reforço extraordinário. Seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti vai treinar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo e também no Mundial do próximo ano. Com uma mentalidade vencedora, ele é o único treinador na história do futebol a conquistar 5 títulos da Champions League e também as 5 principais ligas nacionais da Europa. O treinador cumprirá seu compromisso com o Real Madrid até o final da temporada da La Liga. Nosso novo comandante começará os trabalhos daqui a pouco. No dia 26 de maio, Ancelotti convocará os 23 atletas para os 2 confrontos. Tenho certeza que este será o primeiro passo em nossa jornada rumo ao hexacampeonato. Que novela, hein? Que novela a contratação de um novo técnico para a seleção brasileira. Mili Lacombe e Alicia Klein estão aqui comigo para esse começo de semana. Boa noite para as duas, sejam bem-vindas. Ô Mili, o que você achou desse anúncio, hein, feito pelo Edinaldo? Diego, querido, boa noite. Alicia, todas e todos que estão aqui com a gente. Diego, eu tô assim, tremendo com a entrevista da Joyce, antes da gente entrar aqui. Foi forte, né? E parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Estamos aqui falando de esporte, de seleção, tem tudo a ver. O Vladimir Safatli diz que Brasil é o nome que se dá a uma forma de violência. É disso que a gente está falando. Quando a gente fala em manter essa bandeira, em manter essa camisa, a gente está falando em manter essa forma de violência. Que Brasil é esse? Que Brasil é esse que mata seus filhos, gente? Que dor que está na Joyce, uma mãe chorando. Morre um jeito de dar boa noite, morre um jeito de pedir a bênção, morre um filho nosso. É revoltante, assim. Eu estava aqui, eu não ia aguentar não falar sobre isso, sabe? Porque aí a gente entra para falar de seleção como se a seleção tivesse desconectada disso. Não está, né? Não está. A nossa bandeira é a bandeira desse país aí, gente. É uma bandeira baseada na bandeira do império, na bandeira das oligarquias. Está tudo justificado nela. Ordem e progresso. Que ordem? Do que a gente está falando? E aí a gente está aqui escolhendo um novo treinador com esse vídeo, que assim, eu poderia fazer uma leitura absolutamente debochada desse vídeo, ou uma leitura trágica mesmo desse vídeo que a gente viu aí do Edinaldo. O que é isso? Que postura é essa? Que curvamento é esse? A Europa? Que voz melancólica? Nada faz sentido, sabe? Vamos trazer o que é considerado por alguns o maior treinador do mundo? Ok, pode dar certo. Mas por que a gente está trazendo? As coisas não são ditas. O que a gente quer? Só ganhar ou a gente quer voltar a ser a gente? A nossa cultura em campo, a nossa cultura das frestas, né? Não é institucional. Não é essa que a camisa amarela virou. Não é essa tão branca, covarde, conservadora, careta. A gente quer a nossa cultura mesmo, a gente quer a nossa música, a gente quer a nossa ginga, o nosso drible, a nossa alegria. É isso que a gente quer em campo. É o Ancelotti que vai trazer isso em que termos? Então tá tudo misturado, sabe, Diego? A dor da Joyce tem que ser a nossa dor. Ela tem que ser a nossa dor. E a gente não pode separar a seleção disso. A seleção é muita coisa. Esse vídeo ridículo para anunciar o que seria um dia bonito, né? De um cara tão badalado vir treinar a seleção. O destino diz que não vai dar certo. Um anúncio nesses termos, curvado à colonização, curvado à maneira europeia de existir dentro de um campo de futebol, curvado a essa riqueza deles, que foi acumulada à custa do saque da nossa riqueza. Esse vídeo aí. Olha a estética desse vídeo, gente. É tudo errado, é tudo absolutamente errado. Cortes abruptos, um vídeo sem vida. Sem vida, sem vida. Esse vídeo não tem vida. É até coerente com o que é a seleção brasileira e a CBF hoje. Não tem paixão, não tem vida, não tem ligação com quem a gente é, não tem nada. Não tem absolutamente nada. Eu peço desculpas pela maneira abrupta como eu entrei aqui, mas eu estava nos bastidores ouvindo. E é isso. Quem dá espaço para alguém como a Joyce falar? Então, o UOL deu. É isso aí, é isso que tem que acontecer. Obrigado, Mili. A gente ficou aqui realmente abalado pela notícia. Agora, pouco antes de entrar nas notícias de esporte, né, a gente falou sobre um crime que aconteceu na Bahia. A morte, a polícia militar, numa ação, matou o Vitor e um outro homem
E era uma ação para combater a criminalidade, segundo a polícia, foi em Caraíva, no sul da Bahia, na região de Porto Seguro, né? E a gente conversou com a Joyce, que era amiga do Vitor, contou, falou que ele trabalhava, enfim, e deu um relato emocionante. E a Mili acompanhou aqui com a gente. Você provavelmente também, Alicia, se quiser falar, fique à vontade. Também sobre essa contratação. Eu li no seu blog, na sua coluna, melhor dizendo, que você acredita que não vai dar certo, né, Alicia? Boa noite. Boa noite, Diego, Mili, todo mundo que está aqui com a gente. Eu também não consigo deixar de falar sobre a Joyce, não consigo deixar de imaginar a dor que a mãe do Vitor está sofrendo num momento como esse, e tantas outras mães que perdem seus filhos para o Estado, né? É a mão do Estado matando os filhos dessas mães, os filhos do Brasil. E eu acho que a gente, né, ouvir vozes como a da Joyce, tão poderosas, tão articuladas, nos ajuda a refletir, a pensar, e a gente não pode fazer parte de uma sociedade tão cruel, tão desumana, com uma parte tão grande da sua população, com a maior parte da sua população. E a gente, quando fala de futebol, fala isso, né? Fala do Brasil, de um Brasil que deveria ser de todos, mas não é. Né, que é excludente, que cobra R$ 400 no ingresso, se você quiser ver um jogo dessa seleção brasileira que o Carlo Ancelotti vai comandar. Então, é uma gente muito rica tomando as decisões acerca do futuro de uma seleção que muito pouca gente vai poder ver de perto. Então, isso nos entristece e eu quero deixar o meu abraço para Joyce, para toda a família do Vitor, em especial para a mãe dele, para todas as pessoas próximas. E em relação à contratação em si, eu acho que se a gente for olhar tecnicamente, ela é uma excelente contratação se ela tivesse acontecido 2 anos atrás. A gente está falando de um choque cultural muito grande, de alguém que não tem familiaridade com o nosso futebol, com a nossa cultura, com o nosso país, e que vai chegar, como o Edinaldo anuncia de maneira totalmente displicente, como se nada fosse, vai chegar precisando convocar a seleção daqui 2 semanas, daqui 14 dias. Carlo Ancelotti, que nunca pisou na sede da CBF, que nunca trabalhou com clubes brasileiros, né? A única experiência que ele tem são jogadores brasileiros atuando na Europa, que é uma coisa completamente diferente, vai precisar convocar lateral direito titular e reserva, lateral esquerdo titular e reserva, 8 meio-campistas, certamente uma série de jogadores que ele não conhece. Vai precisar se fiar no conhecimento de outras pessoas. E na relação dele com a CBF, vai precisar se relacionar com pessoas que a gente não sabe se vão estar lá daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Porque hoje, inclusive, enquanto esse anúncio ridículo, pavoroso estava sendo publicado, também começa o julgamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de uma possível falsificação de assinatura do Coronel Nunes, assim como no dia 28 de maio começa um julgamento no STF do termo de ajuste de conduta que a CBF fez com o Ministério Público do Rio, que, se for considerado inconstitucional, mela essa eleição inteira do Edinaldo, não tem vice-presidente e pode ter um interventor na CBF. Então, esse é o cenário em que o Carlo Ancelotti chega. Então, não há dúvidas da qualidade do Ancelotti como técnico, é um dos maiores técnicos do mundo, dos tempos recentes do futebol, mas me entristece a gente chegar nesse ponto sem planejamento nenhum, de trazer um cara desse tamanho a 1 ano da Copa, e isso ser anunciado por meio de uma fala que é totalmente subalterna, né? Obrigada, Ancelotti, por, né, se abalar da Europa até aqui e vir treinar esse pequeno time chamado Seleção Brasileira. Não há qualquer menção ao tamanho da Seleção Brasileira, só há o tamanho do Ancelotti. Isso me parece triste. Espero que a gente esteja errada e dê muito certo de imediato, já na próxima data FIFA, em junho, porque vale lembrar, o Brasil deve se classificar, porque todo mundo vai se classificar para essa Copa do Mundo, mas ainda não está classificado para essa Copa que o Edinaldo está tão certo que nós vamos vencer depois de tanto tempo. Será? A CBF insistiu muito no Ancelotti, né? O presidente Reginaldo Rodrigues considera o italiano o principal treinador do mundo. Antes da contratação, houve jogadores do elenco atual, e aí, por exemplo, o Vini Júnior, Rodrigo, né? Além de nomes do passado, Kaká, Ronaldo também, que foi treinado pelo Ancelotti. No anúncio, a CBF disse que a chegada dele é um recado ao futebol do mundo de que o Brasil está pronto para retomar o protagonismo. Será, Mili? A gente não retoma o protagonismo por decreto, né, Diego? Infelizmente, não
Assim que decretamos que vamos retomar o protagonismo. Não é assim, gente. É um processo, é uma construção. É a gente primeiro decidir quem a gente quer ser num campo de futebol. O Ancelotti, ele tem um esquema de jogo que é bem mais rígido do que o nosso. Pode dar certo aqui se ele conseguir se misturar ao que somos, mas se ele quiser se impor, eu aposto que não vai dar certo. E ele vai chegar também com a panela da seleção montadinha, né? Existe uma panela lá, porque assim, o que a gente está sabendo dos bastidores é que o nome do Jorge Jesus teria sido vetado pela família Neymar. Se foi esse o caso, vamos supor que tenha sido esse o caso, então o nome do Ancelotti teria sido aprovado. Se o nome do Ancelotti foi aprovado, então já existe aí uma panela e ele está dentro dela. Sem a gente mudar isso, a gente não vai mudar as coisas. O Brasil, ele de um tempo para cá, entendeu que talvez valesse só tentar jogar com o peso da camisa, sem mostrar nada em campo. Negando quem somos, né? Negando o drible, negando a criatividade, negando a inventividade, a alegria. Vamos jogar certinho, bem rígido, bem posicional, como jogam os caras lá fora. Funciona para eles porque são eles, a cultura deles é diferente da nossa. Cadê a nossa? A Argentina não negou a própria cultura, deu no que deu. A Argentina está aí. Nenhuma seleção nega a própria cultura. A gente vê como os estádios estão lotados. As torcidas entram em campo com alma, jogando junto. A nossa é um tal de movimento verde-amarelo, chama assim. Privatizaram a torcida brasileira. Torce assim, é a disciplina dos corpos dentro dos estádios. Não funciona, gente. Não funciona. Não é assim, não é por decreto. Precisa mudar muita coisa antes de falar assim, gente, agora vamos só trazer o Ancelotti e decretar que renascemos. Não. Será preciso muito mais. Daí o Ancelotti decidiu que vai morar no Brasil. Pois é, ele decidiu isso, para observar mais de perto os jogadores que atuam no país. Quem joga aqui está atrás da disputa uma vaga na seleção. Ô, Alicia, ele decidiu que vai morar no Brasil. Não sei se a gente fala que bom, né? Porque, é o mínimo que se espera, né? Esse é o famoso troféu parabéns pelo mínimo, né? O troféu não fez mais que obrigação. Até porque essa era uma exigência contratual 2 anos atrás e muito provavelmente permaneceu, até pelas informações que a gente tem, de fato, permaneceu no contrato como uma exigência contratual, que de fato é o mínimo, né? Ele vai receber cerca de 5 milhões de reais por mês, fora outros benefícios, bonificações, pagamento do aluguel, porque 5 milhões de reais não dá para ele pagar o aluguel também, né, gente? É esperar muito, então tem que estar a parte desse valor. Mas, enfim, com toda a remuneração que ele vai receber e com a hercúlea tarefa de, em 1 ano, chegar aqui e ressuscitar a seleção brasileira, fazer isso da Itália ou da Europa ou de Miami, sei lá onde, era também um pouco muito, né? É o mínimo que ele esteja no Rio de Janeiro. Não sei se ele vai dar expediente no escritório da CBF na Barra da Tijuca, como fazia o Tite, por exemplo, mas ele estar no Brasil, inclusive se aclimatar, né, com o futebol brasileiro, o futebol de clubes, os jogadores que estão aqui, é realmente o mínimo dos mínimos, até porque a gente espera que ele observe para além da Europa, que ele observe os jogadores brasileiros que estão atuando aqui, né? Recentemente tivemos vários, né? Botafogo, Flamengo, Galo, Palmeiras, times cedendo atletas para a seleção, e para isso ele vai ter que estar aqui. Então, precisa-se exigir muito do Carlo Ancelotti, porque ele não está vindo fazer um favor à seleção brasileira. Ele está tendo a oportunidade de, né, possivelmente ter a fase final da sua carreira com a oportunidade de dirigir uma das maiores seleções do mundo, muito bem remunerado para isso. Então, também vai precisar trabalhar, né? Não aceitou o desafio, então que venha trabalhar e trabalhar duro, porque o desafio é grande. Próximo bloco falaremos sobre o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, que venceu o São Paulo no Clássico em Barueri. Daqui a pouco, depois do intervalo, veja aí o gol do Palmeiras. Daqui a pouco a gente analisa esse jogo e agora o que esperar do Palmeiras. Até já! Antes disso, ô Mili, e essa do Ancelotti vir morar no Brasil, né? Isso foi anunciado como né? Nossa, agora sim, ele veio morar aqui para treinar a seleção brasileira. Poxa. Nem deveria ser, assim, anunciado, né? Ele vai treinar a seleção brasileira. Não é aqui que ele tem que estar, ele vai treinar online a seleção brasileira. Ele vai treinar lá de Capri a seleção brasileira. E outra, se ele vai treinar a seleção brasileira, gente, ele tem que ir ao Olodum. Ele tem que conhecer as benzedeiras do Nordeste. Ele tem que ver um ensaio da bateria da Mangueira. Ele tem que saber o que é o Brasil.
Ele tem que ir à praia, ele tem que se misturar, ele tem que ver um jogo do Flamengo no Maracanã, disfarçado, lá no meio ele tem que saber o que é o Brasil. Ele precisa saber o que é o Brasil, mas não vai, né? Não vai, porque ele considerou. Se avisaram que ele vem morar no Brasil, é porque ele considerou não vir. E aí está o absurdo. Como assim, gente? Ele quer treinar a seleção brasileira por procuração? Estou mandando aí alguém treinar, já dei o treino, vai aí, meu filho. Agora é moda, né? O Ancelottizinho vai aí, o Carlotinho vai aí treinar. Ah, gente, pelo amor de Deus, a gente naturaliza umas coisas também. Seria bizarro, né? O cara treinar a seleção brasileira morando, sei lá, na Itália. Falando um pouco sobre jogadores, né? Parece que ele conversou com o Casemiro, o André Hernan falou mais cedo no de primeira que o Casemiro pode voltar à seleção. Tem o Endrick, né? Que era reserva no Real, Alice. Será que agora esse jogador pode ser aproveitado também na seleção? Olha, acho que o Endrick está vivendo o seu pior pesadelo, né? Porque depois de não ser aproveitado por Carlo Ancelotti, por Dorival Júnior, né? Que, aliás, sempre jogou num modelo, teve um modelo de jogo parecido com o modelo do Ancelotti, um 4-2-4 ali. Não sei se a gente vai ver uma coisa muito diferente nesse início de seleção, mas depois de sobreviver ao Dorival Júnior, ter que lidar com o Carlo Ancelotti, que é o outro treinador que já mostrou ter problemas com o Endrick. Né? E aí a gente falava mais cedo, eu e a Milha aqui na nossa live no YouTube, perguntaram se a gente achava que ele devia ser titular em vez do Mbappé. É óbvio que não. Mas o que a gente, né, não entende é a frequência com que ele é repreendido em público, né? O Ancelotti repreendeu o Endrick em público várias vezes, inclusive em vezes que ele fez o gol, né? Tomou decisões que o Ancelotti não gostou e fez o gol. Usa muito pouco, né? Coloca o Endrick muito tarde nos jogos. Então, vamos ver. Assim, o Endrick, para mim, é o futuro da seleção brasileira, enquanto, né, jogadores como Casemiro, como Neymar, são o passado da seleção. Então, eu espero que ele invista no nosso futuro. Mas, falando especificamente do Endrick, o retrospecto recente não é muito bom. Né? Ele poderia certamente ter usado mais o Endrick no Real Madrid e não fez. Ontem mesmo, no clássico contra o Barcelona, ele entrou faltando, né, 10 minutos para acabar o jogo. Então, vamos ver. Vamos ver. O tempo está acabando aqui. Quero agradecer o tempo acabando para a gente voltar para a TV, né? Agradecer aqui a participação. Uma pessoa comentou aqui falando Ancelotti, ex-técnico. A Heloísa comentou, sem problemas, Neymar é ex-jogador. Que fase, hein? Estamos nessa fase, estamos nesse momento. Vamos em frente aqui, voltar Bom diálogo. Ó,